Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STF que analisou se a gravação clandestina, ou seja, aquela gravada por um dos interlocutores de uma conversa sem que o outro interlocutor saiba dessa gravação, é considerada uma prova lícita, válida, para um processo eleitoral. E por que eu fiz essa ressalva? Você que já me acompanha aqui há algum tempo deve estar pensando, ué, eu já vi esse vídeo. Eu sei que o STF já reconheceu a licitude de uma prova de gravação clandestina. Entendeu que essa gravação clandestina é permitida, inclusive no processo penal. Então, por que você está falando sobre isso de novo, Michele? Pois é, essa questão chegou de novo no STF, e o STF entendeu pertinente de novo reconhecer a repercussão geral da questão para verificar se o fato de ser um processo eleitoral justificaria um entendimento diverso. Ou seja, será que o fato de se tratar de um processo eleitoral justifica que, só nesses casos, a gravação clandestina seja considerada uma prova ilícita? E aí, nos demais casos, no âmbito da esfera civil, penal, trabalhista, enfim, é considerada uma prova lícita, mas só no processo eleitoral, quando é para cassar o mandato de um político, aí não é. Eu já adianto a minha opinião de que não justifica o entendimento diverso, que não tem fundamento suficiente para justificar que sejam adotados entendimentos diferentes só pelo fato de ser um processo eleitoral e não ser um outro tipo de processo. Mas será que o STF entendeu dessa maneira? É isso que a gente vai analisar no vídeo de hoje, então assiste com bastante atenção para você formar a sua própria opinião ao final desse vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Michele, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e agora eu sou doutoranda pela FADISP. Inclusive, eu fiquei esse último mês sem aparecer por aqui porque eu estava participando do processo seletivo e também estava reorganizando a minha agenda, porque agora, além de dar aula na graduação da Uninove, eu também dou aula na especialização em processo civil na PUC de São Paulo. Inclusive, quem quiser se inscrever, eu acho que ainda está com as inscrições abertas para iniciar já esse semestre. Bom, aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais. Porque, como eu sempre falo, não basta a gente saber o que diz a lei escrita. A gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Antes da gente começar a análise dessa decisão, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto. Como eu já falei, eu já analisei um precedente do STF sobre essa matéria, é o tema 237, ele vai aparecer aqui em cima e também vai estar na descrição do vídeo, no qual o STF entendeu que a gravação clandestina é uma prova considerada válida, lícita. Então, se você não assistiu ainda esse vídeo, no qual eu até explico também o que é a prova ilícita e explico todo o entendimento também doutrinário sobre esse assunto, assiste esse vídeo primeiro e depois volta para assistir esse. Mas se você já assistiu o tema 237, a análise desse tema, vamos seguir aqui com a análise desse tema 979, porque de novo chegou essa questão no STF para que a questão da gravação clandestina seja analisada sob o âmbito do processo eleitoral. Então, esse caso, ele se trata de um recurso extraordinário que foi interposto pelo Ministério Público contra acórdão prolatado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, ele anulou a cassação de um mandato de um prefeito e vice-prefeito por entender que eles tinham sido condenados com base em duas gravações clandestinas que se tratam de provas ilícitas. Então, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que essas gravações clandestinas seriam ilícitas. Uma delas, inclusive, tinha sido gravada dentro de um carro, uma conversa entre esse prefeito e esse vice-prefeito, e outra pessoa que gravou, e depois isso foi utilizado como prova para cassar o mandato desses políticos. E aí, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que essas provas seriam ilícitas. E aí, o Ministério Público interpôs o recurso extraordinário, suscitando violação ao artigo 5º, incisos 2 e 12, e o artigo 93, inciso 9, da Constituição Federal. O Ministério Público, nas razões do recurso extraordinário, vai falar que o Tribunal Superior Eleitoral vem reconhecendo a ilicitude da gravação clandestina quando realizada por um dos interlocutores e utilizada para subsidiar a acusação em ações eleitorais, orientação que, sob a sua ótica, não merece subsistir, porque o próprio STF já entendeu que tal meio de prova é lícita e difere da interceptação telefônica, que a interceptação é quando um terceiro que não faz parte da conversa
vai lá e grava aquela ligação, sendo que ele nem é um participante daquela conversa. É diferente da gravação clandestina, quando um dos interlocutores que estão participando da conversa grava sem o outro saber. Então ele está fazendo referência justamente ao tema 237 que eu falei que a gente já analisou aqui no canal. Aí ele vai seguir falando que o STF examinou a licitude da prova à luz da tutela constitucional da privacidade e do sigilo das comunicações, pouco importando a natureza da causa em que discutida a questão. Então, o STF entendeu pela licitude, independentemente de se tratar de uma causa eleitoral, de um processo criminal, de um processo civil. O STF entendeu que essa prova é lícita. E não haveria razão para deixar de aplicar, também na seara eleitoral, o entendimento firmado por esta corte no precedente invocado, mormente porque o processo eleitoral lida com bens jurídicos ainda mais importantes, de alta envergadura, de natureza coletiva, os quais deveriam sobrepor-se a quaisquer interesses particulares menores e, no caso concreto, ilegítimos. Então vejam que o Ministério Público está defendendo justamente aquilo que eu falei no começo do vídeo. Por que a gente teria que tratar de forma diferente só pelo fato de ser um processo eleitoral? Na verdade, por ser um processo eleitoral, não devia ser ainda mais importante, porque a gente está falando sobre a democracia, sobre pessoas que foram eleitas praticando condutas abusivas. Bom, o ministro relator Dias Toffoli ele vai começar o seu voto falando que trata-se de recurso extraordinário cujo objeto se vincula à observância das regras do jogo democrático e da lisura do processo eleitoral, tanto em seu aspecto substancial quanto procedimental, visto tratar da licitude ou ilicitude da prova obtida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais e sem autorização judicial. E aí ele já vai dar uma adiantada que ele pensa diferente, que vai falar, embora o STF, no julgamento da questão da ordem do tema 237 que a gente já comentou, tenha sufragado a validade da prova obtida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, a seara eleitoral guarda peculiaridades que, inexoravelmente, conduzem à necessidade de uma reflexão mais detida sobre a aplicabilidade daquela posição a esse ramo específico do direito. Então vejam que ele já está dando uma adiantada, olha, talvez para o caso da seara eleitoral a gente precisa adotar um entendimento diverso. E aí ele vai trazer algumas premissas que ele achou importante para, por exemplo, fazer constatar que o Brasil, sob a Constituição de 1988, mesmo com os desafios e as tensões político-sociais inerentes ao regime democrático, o qual está em permanente construção, vivencia o mais longo período de estabilidade institucional de sua história republicana, cenário que se replica no amadurecimento do processo eleitoral conduzido pela Justiça Eleitoral, totalmente informatizado, dotado de segurança, eficiência e transparência, atributos essenciais para a credibilidade do sistema. E aí a gente vê, gente, como em todos esses julgamentos a gente tem uma resposta um pouco política também para críticas que são feitas e, enfim, para o STF estar a todo momento deixando claro que o processo eleitoral ele é seguro, e que a atuação do STF é imprescindível para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Ele vai falar isso ainda mais na frente, agora na sequência, porque ele fala o seguinte, que a justiça especializada, ela é guardiã da democracia, e que a justiça eleitoral é o órgão competente para gerir o processo eleitoral, tanto na gestão do Cadastro Nacional de Eleitores e na organização das eleições, quanto no exercício da competência tipicamente jurisdicional, ou seja, no julgamento das ações eleitorais previstas na legislação para tutelar os valores e bens jurídicos mais caros ao direito eleitoral, exercendo ainda função regulamentar e poder de polícia para a melhor execução das normas eleitorais. Por que ele trata desse poder de polícia? Até porque a gente está aí numa discussão profunda sobre os inquéritos da época da eleição presidencial, e a gente está com várias críticas, por exemplo, à atuação do próprio ministro Alexandre de Moraes, e muita da justificativa para essa atuação é o poder de polícia que o Tribunal Superior Eleitoral exerce nessas questões para a garantia do Estado Democrático de Direito. Então, está a todo momento reafirmando esse papel. E aí, chegando na fundamentação propriamente dita, do entendimento que ele vai adotar, ele vai trazer um histórico falando que o Tribunal Superior Eleitoral tem um entendimento que está dividido com relação à licitude ou ilicitude da gravação clandestina, e que, então, desde 2009, alguns entendem que o entendimento adotado de que a prova é lícita
no processo criminal também se aplica ao processo eleitoral, enquanto outros entendem que, devido às peculiaridades desse último, tal orientação não seria aplicado. E ele fala que, respeitadas as devidas vênias, ele se filia à segunda corrente, a de que, no processo eleitoral, o entendimento tem que ser diverso. Porque ele vai falar que a liberdade probatória não se reveste de caráter absoluto. Sim, nenhum direito tem caráter absoluto, isso é pacificado, inclusive no tema 237 também já tinha ficado claro que a liberdade probatória não se reveste de caráter absoluto, tanto que a interceptação telefônica é considerada uma prova ilícita. Não está acima dos demais, mas a gente tem o princípio da ampla defesa no processo, na teoria geral do processo, e se para um processo foi admitida a gravação clandestina como prova lícita, por que o processo eleitoral teria que ser diferente? Ainda falta ele fundamentar nesse sentido. E aí ele vai citar um julgado anterior no qual foi ressaltado pelo Tribunal Superior Eleitoral que a prova produzida a partir de gravação ambiental deve ser apreciada com cautela, principalmente em face de uma realidade de disputa eleitoral, até porque, ainda que eventualmente não ilícitas tais medidas entre candidatos ou eleitores, delas pode resultar possível deturpação da lisura da campanha ou injusta manipulação contra participantes da competição eleitoral. Então, o que ele está querendo dizer é que o processo eleitoral é um processo que já deixa os ânimos aflorados e muitas vezes traz o pior das pessoas. Então, que quando elas estivessem em conversas informais, privadas, se ela está gravando sem o outro saber, ela poderia querer manipular essa informação. Mas o meu contraponto a esse argumento é: a má-fé pode existir em qualquer relação jurídica, não só no processo eleitoral. Existem pessoas atuando de má-fé em qualquer situação. Por que no processo eleitoral é diferente? Porque no processo eleitoral, se a gente tem uma prova de uma conduta abusiva de um candidato que foi eleito e que está com um mandato para ser cassado, a gente tem que adotar um entendimento diferente. Ainda não fez sentido para mim. E ele continua afirmando que a interpretação conferida à matéria pela Corte Eleitoral é bem mais peculiar, já que seu escopo é o de coibir que as gravações ambientais sejam utilizadas com promiscuidade, de maneira dissimulada, ardilosa, no intento de se produzirem incidentes desestabilizadores do pleito eleitoral, como o induzimento ao crime e o preparo de flagrante. Bom, mas se a pessoa, ela caiu numa armadilha para cometer um crime, isso justifica que ela tenha cometido crime? Então, se a gente tem uma prova que ela cometeu o crime, mesmo se ela tivesse sido induzida a cometê-lo, assim, tira a responsabilidade dela por ela ter cometido? A não ser que a prova seja forjada, seja uma mentira, seja falsificada, e é outra história, mas isso você vai analisar caso a caso. Mas se a prova, ela comprova um crime que foi praticado, independentemente se a pessoa foi induzida, estimulada a praticar esse crime, não sei, não me parece que seja motivo suficiente para afastar a utilização de uma gravação clandestina como se ela fosse presumidamente uma prova que foi feita de forma artificial, dissimulada e com o objetivo de induzir a outra pessoa a cair numa armadilha. Mas é com base nesses fundamentos que eu não achei que seriam suficientes para aplicar de forma diversa o entendimento adotado no tema 237, nesse tema 979, referente ao âmbito eleitoral, que ele vai dizer que entende a gravação ambiental em espaço privado, considerado o acirrado ambiente das disputas político-eleitorais, reveste-se de intenções espúrias e deriva de um arranjo prévio para a indução ou a instigação de um flagrante preparado, o que enseja a imprestabilidade desse meio de prova no âmbito do processo eleitoral, pois, para além do induzimento ao ilícito por parte de uns interlocutores, há a violação da intimidade e da privacidade. Só que, assim, esse argumento de que há violação da intimidade e da privacidade, ele foi afastado no tema 237. Se lá foi entendido que não tem violação da intimidade e da privacidade a gravação clandestina, não pode ser só porque é processo eleitoral falar que tem violação. Então, o único fundamento até agora que poderia ser válido, mas para mim não é forte o suficiente, seria esse dos ânimos do processo eleitoral, que em qualquer outra relação jurídica pode ter ânimo aflorado. Aí ele vai falar: todavia, a gravação ambiental de segurança, normalmente utilizada de forma ostensiva em ambientes públicos, como bancos, centros e lojas comerciais, ou mesmo nas ruas, a qual vem sendo admitida pelo Tribunal Superior Eleitoral,
constitui prova válida no processo eleitoral, porque a própria natureza do local onde ela foi realizada, essa gravação, retira a expectativa de privacidade. Então, se a pessoa tá com o político lá na rua conversando e gravando, se é na rua, num ambiente público, a prova vai ser aceita. Agora, se for dentro de um carro, como no caso concreto, e estão só aquelas pessoas lá, vai ser considerada uma prova ilícita no processo eleitoral. Esse foi o voto do ministro relator, mas a gente teve alguns outros votos, inclusive divergentes. Vamos ver qual prevaleceu. Um dos ministros que divergiram foi o ministro Luiz Roberto Barroso, que vai dizer que, basicamente, vai usar esse fundamento, que a prova é lícita e que o julgador poderá, em cada caso, reconhecer a invalidade da gravação se constatado o induzimento ou o constrangimento do interlocutor à prática de ilícito. Então, basicamente, ele vai falar, olha, como regra, a gravação, ela é uma prova lícita. A gente não pode presumir que ela é uma prova ilícita, que ela foi feita de má fé, produzida de má fé, como uma armadilha. A presunção é de prova lícita, inclusive conforme o tema 237, que eu já falei várias vezes nesse vídeo. Agora, vai depender de cada caso, até a parte contrária comprovar que ela foi induzida a erro, que aquela gravação foi adulterada. Então, cada caso vai demandar análise, mas objetivamente a prova é uma prova lícita, ela não pode ser presumidamente considerada uma prova ilícita. É o que eu falei, não faz sentido para mim a gente ter entendimento diverso só por se tratar de um processo eleitoral. E a ministra Carmen Lúcia, ela foi nesse mesmo sentido. Ela vai citar o precedente, o tema 237, então ela fala aqui que a validade constitucional da utilização probatória de gravação de conversa realizada sem autorização judicial já foi objeto de análise do STF em diversas ocasiões. Ela vai falar que mesmo depois desse precedente, que é um pouco mais antigo, que é o tema 237, o STF continuou entendendo nesse sentido, continuou julgando nesse sentido, falando que tanto no processo civil quanto no processo penal essa prova é permitida. E aí ela vai concluir, com base nisso, que ela não vê justificativa, não vislumbra o fundamento constitucional suficiente para adotar parâmetro diverso no processo eleitoral. E eu concordo plenamente com ela. No entanto, a despeito dos votos divergentes, prevaleceu o entendimento do relator. Então, o tribunal, por maioria, ao apreciar o tema 979, que é o objeto da nossa análise de hoje, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: no processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por meio de gravação ambiental clandestina, sem autorização judicial e com violação à privacidade e à intimidade dos interlocutores, ainda que realizada por um dos participantes sem o conhecimento dos demais. Olha, não precisava nem dessa ressalva, a gravação clandestina é justamente isso, é a interceptação que é diferente disso. A exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental fica sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial ocorre na hipótese de registro de fato ocorrido em local público desprovido de qualquer controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação à intimidade ou quebra da expectativa de privacidade. Os fundamentos que constaram na tese são fundamentos que vão totalmente contrários ao tema 237. Não poderia ser esse fundamento. O fundamento teria que ser justamente o fundamento que eles falaram de que o processo eleitoral tem peculiaridades distintas. Mas violação à intimidade, se no tema 237 foi entendido que não corresponde a uma violação à intimidade, usar como prova a gravação clandestina. Enfim, aí ficaram vencidos, então, os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Mas essa é a análise de hoje. E aí, qual foi a sua conclusão depois dessa nossa análise? Você acha que o fundamento utilizado pelo voto vencedor fez sentido? Você concorda que o processo eleitoral tem que ser tratado de uma forma diferente do que os demais processos? Do que os demais ramos do direito? Comenta aqui para eu saber qual que é a sua opinião. Se ficou com quaisquer dúvidas, deixa aqui nos comentários, também deixe suas críticas, opiniões, sugestões de outros temas e precedentes para eu analisar por aqui. E agradeço a atenção, espero que tenha gostado, tenha entendido, e até a semana que vem.